Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, vou continuar a resolução dos exercícios propostos sobre o campo elétrico. Então, faltaram 3 exercícios, esses 3 do nível de sofisticação um pouquinho mais alto do que os outros. Então, vou tentar explicar. Se persistir alguma dúvida, vocês postem no fórum, não usa o WhatsApp, posta no fórum a dúvida de vocês, que ele está um pouco subestimado, vocês não estão usando tanto o fórum. Pergunta lá que em questão de minutos eu respondo para vocês, tá bem? O primeiro exercício que eu propus, primeiro na verdade, o exercício número 7. Observe a figura abaixo que representa duas cargas, X e Y, mesmo sinal, então já coloquei duas cargas positivas, separadas por uma distância de 6 metros. Se a carga X é 4 vezes maior que a carga Y, o ponto onde o campo elétrico é nulo está localizado a que distância da carga X? Então a gente sabe que X, a carga X, é 4 vezes a carga Y. O que mais que nós temos de dado? Está pedindo o campo elétrico nulo a partir da carga X. Então vamos chamar essa distância até um ponto P, onde a distância vai ser X. Então, se a distância daqui até aqui é X, a distância de P até a outra carga Y é 6 menos X. Em relação aos campos, para o campo ser nulo, eles têm que apontar em sentidos contrários. Então, colocando uma carga de prova no ponto P, devido a essa carga de prova, a essa carga X, que é positivo, a carga de prova vai para a direita. Então, o campo EX aponta para a direita. Devido à carga Y, que também é positiva, a carga de prova positiva vai para a esquerda. Então o EY vai para a esquerda. O tamanho das setas aqui é porque o P está mais perto da carga X, vai dar um campo maior, e mais distante da carga Y, que dá um campo menor. O EY é menor do que o EX. Nesse caso aqui. Tá? Mas a gente quer o campo nulo, então o EY vai ter que ser igual ao EX. Então, QX é 4Y e o EY vai ter que ser igual ao EX. Então, nós temos K0 QX por x quadrado, que é a distância que ele está do ponto P, igual K0 QY por 6 menos x, que é a distância que a carga Y está do ponto P, ao quadrado. Dá para cortar os K's. Então, nós ficamos com... No lugar do QX, eu vou substituir por 4QY. São duas cargas positivas, então eu posso tirar os módulos. Não preciso me preocupar com o sinal das cargas. 4QY sobre x quadrado igual QY por, abrindo esse binômio, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 6x, menos 12x, mais o quadrado do segundo, tá? Que é 36. Tá? Dá para cortar o QY. Então ficamos com 4 vezes esse denominador aqui, o multiplicação cruzada, e o x vezes o 1, que sobrou 1 ali, tá, pessoal? Cortei, mas ficou 1 ali. Fazendo a multiplicação, 4x quadrado, 4 vezes 12 menos 48, 4 vezes menos 12 menos 48, 4 vezes 36, 144, e esse x eu passei para o lado de cá. Então nós ficamos com 4x quadrado menos x quadrado, 3x quadrado menos 48x mais 144. Então essa é a equação que nós temos que resolver para encontrar a posição a partir da carga x, onde o campo elétrico é nulo. Isso aqui, para resolver, tem que usar a Bhaskara. Aqui a solução Bhaskara. Substituindo, nós temos o B vale menos 48. Então aqui menos 48. Mais menos raiz quadrada do menos 48 ao quadrado. Já coloquei sinal de mais, porque eu vou levar ao quadrado. Vai sobrar um número positivo igualmente. Menos 4 vezes o A vale 3. 4 vezes 3 vezes o C, que é 144. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 3. Fazendo esse cálculo aqui, dá 576.
E esse menos com esse menos dá mais 48. 2 vezes 3 é 6. Então as duas possíveis soluções. Primeira, usando o sinal de mais, a raiz de 576 é 24. 48 mais 24, dividido por 6, 12 metros. A segunda solução, com o sinal de menos, 48 menos 24, dividido por 6, dá 4 metros. Agora percebam, a distância entre as duas cargas era de 6 metros. Então é impossível que o ponto onde o campo elétrico seja nulo dê 12 metros. Vai ficar além da carga QY. Tá? E ela tinha que estar entre a carga X e a carga Y. Então essa aqui não serve. Sobra como solução 4 metros. O exercício número 8. A figura mostra duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância de 1 metro. No ponto P está uma distância de 0,5 da carga Q2, o campo elétrico é nulo. Qual o valor da carga Q1 se Q2 vale 1 vezes 10 a menos 7? Bom, então, nós temos as distâncias, Q1 até Q2, 1 metro, de Q2 até o P, 0,5. Se colocar uma carga de prova positiva no ponto P, dá para saber qual é o sentido do campo associado com a carga Q2. Positivo com positivo, a carga de prova vai para a direita. E2 aponta para a direita. Então, para dar um campo elétrico nulo, o E1 vai ter que apontar para a esquerda. Se o E1 aponta para a esquerda e a carga de prova é positiva, necessariamente o sinal dessa carga Q1 aqui tem que ser negativo. Tá? Então, Q1 é negativo. Tá? Na situação de campo elétrico nulo, E1 tem que ser igual ao E2. Ou seja, K0, Q1 pela distância ao quadrado, e a distância de Q1 até o ponto P é 1 mais 0,5, 1,5. Distância de Q2 até o P é 0,5. K0, Q2 por 0,5 ao quadrado. Dá para cortar o K0. Sobra Q1 por 1,5 ao quadrado, colocando o valor do Q2, 1 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,5 ao quadrado. Essa aqui é a equação que nós tínhamos. Fazendo a multiplicação cruzada, 1,5 ao quadrado passa multiplicando o que está no numerador. Então, o módulo de Q1 é 1,5 ao quadrado vezes 1 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,5 ao quadrado. Eu coloquei as unidades aqui agora para a gente saber que o resultado vai ser em coulomb, a unidade de carga. Então, o módulo de Q1 deu 9 vezes 10 a menos 7. Mas como eu tinha visto, Q1 é negativo. Então, para responder a questão, tem que colocar o sinal corretamente. Q1 é menos 9 vezes 10 a menos 7 coulomb. No último exercício, tinha uma figura, que é um triângulo, onde tem duas partículas de cargas QA 5 vezes 10 a menos 8 positiva, QB 5 vezes 10 a menos 8 coulomb negativa, nos vértices A e B de um triângulo equilátero de 30 cm de lado. Determine o módulo do vetor campo elétrico resultante, gerado por essas partículas no vértice desse triângulo. Então está aqui a figura, o vértice está ali. Então o que nós temos? O triângulo e o ponto C. Coloquei os valores das cargas, colocando a carga de prova no ponto C, a gente vai saber qual é a direção e o sentido dos campos. Campo da carga A, 9 vezes 10 na 9, vezes a carga, 5 vezes 10 na menos 8, distância até o ponto, 0,3. Isso vai dar 5.000 Newton por coulomb. Campo da carga B, que é menos 5, aqui toma o módulo
da carga, some o sinal, tem o mesmo valor que o A. EA vale 5.000, EB vale 5.000. Qual o sentido? Põe a carga de prova, positiva. QA é positivo, então vai ter um campo de repulsão nesse sentido aqui. QB é negativo, então vai ter um campo de atração nesse sentido aqui. Então aqui esse ângulo que aparece aqui, se a gente olhar que os ângulos internos do triângulo somam 180, cada ângulo desses dá 60 graus. Então se aqui dá 60 graus e essa linha está dividindo exatamente ao meio, esse ângulo de cima é 30 graus e esse ângulo aqui também vai ser 30 graus. Nós temos os valores dos campos, essa situação que nós temos, o EB e o EA. Nós precisamos decompor esses vetores porque eles ficaram fora dos eixos. Como é que faz a decomposição? O EA, eu aumentei aqui o ângulo só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então o EA forma um ângulo de 30 graus em relação horizontal. Se eu quiser calcular a componente Y do vetor, eu vou estar procurando o cateto oposto do triângulo. Se é o cateto oposto, multiplica por um seno. Então o EAY é o EA seno de 30. Seno de 30 é 0,5. O EA é 5.000. Então isso vai dar 5.000 vezes 0,5, 2.500. Para achar a componente X desse campo, é esse cateto aqui, vai ser o cateto adjacente. Então o EAX é o EA cosseno do ângulo. Sempre que eu estiver procurando um cateto oposto, multiplica por um seno. Sempre que eu estiver procurando um cateto adjacente, multiplica por um cosseno. Cosseno 30 é 0,866. Então os valores, o EAY vai ser 2.500, vertical para baixo, está apontando para baixo. E o EAX é 500 vezes 0,866, 4.330, horizontal para a direita, conforme a gente pode ver na figura. Já para o EB, o triângulo está para o outro lado. Componente X do vetor vai ser o cateto adjacente do triângulo. Se é um cateto adjacente, cosseno do ângulo. Percebam que o sentido desse campo, dessa componente, é sentido contrário ao que tinha para o EA. Tá? Então vai dar 5.000 vezes cosseno 30, 0,866. E a componente Y, que é o cateto oposto do triângulo, é EB seno 30, 5.000 vezes 0,5, de novo 2.500. Nós temos EBY, 2.500 vertical para baixo, e EBX, alguns autores colocam um sinal de menos, porque ele está em sentido contrário do eixo do X, outros deixam assim e depois faz a soma, conforme eu vou indicar na sequência. Então EB, 4.330, horizontal para a esquerda. Campo resultante, nós temos os valores das componentes do EA, os valores da componente do EB, então o E resultante tem que somar por componente. Na direção Y, os dois apontam para baixo, então eu vou somar os dois, 2.500 mais 2.500, 5.000 Nm por coulomb, vertical para baixo. Para as componentes X, como um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda, eu vou fazer um menos o outro, o que dá 0 Nm por coulomb. Então, o campo resultante só tem essa componente, 5.000 Nm por coulomb, vertical para baixo. Para a aula de hoje, tá, pessoal? As tarefas. Bom, vocês vão assistir a videoaula e esclarecer as dúvidas no fórum. Então, usa o fórum para esclarecimento das dúvidas. Tem uma videoconferência prevista no Google Hangouts às 11 horas. O endereço está lá no Siga A. Vocês acessem lá e vamos conversar um pouquinho.
que a gente quer conversar lá? Questão da avaliação, tá? Então a gente tem que fazer uma avaliação. Vamos discutir como é que está o andamento da disciplina. Vamos ver se todo mundo está conseguindo acompanhar. E vamos pensar uma forma de a gente fazer uma avaliação sobre esses conceitos. Tá bem? Obrigado.